Se alegre, os homens buscarão você. Se aflija, e eles se virão e partem. Eles querem plena medida de todo seu prazer, mas eles não precisam de sua aflição. Seja feliz, e seus amigos serão muitos. Seja triste, e você perderá todos. Não há nenhum que irá rejeitar seu vinho nectarado, mas sozinha você precisa beber o fel da vida. Veja bem, sozinha você precisa beber o fel da vida. Esse é um trecho de um poema que se chama Solitude. Eu não vou me atrever a falar o nome da escritora, da autora desse poema, porque eu acho um pouco difícil. Então, na verdade, o nome dela é Ela e o sobrenome é um pouco complicado de dizer. Bom, eu escolhi esse poema para iniciar o primeiro episódio desse podcast, justamente porque ele fala sobre beber o fel da vida, sobre a solitude. Que a solitude ela é diferente da solidão, né? Para mim, a solitude tem muito a ver com você ficar na sua própria companhia, curtindo você mesma, seja ouvindo uma música, seja bebendo um vinho, seja lendo um livro, seja meditando, não importa, é você ficar com você. E eu acho também que a solitude, ela é muito impulsionadora mesmo de criação. Quando eu, por exemplo, estou sozinha, eu tenho uns insights, enfim, eu acho que eu acabo criando mais, sabe? Eu gosto muito de escrever, às vezes de bordar, às vezes de fazer uma colagem, algo realmente que tem a ver com criatividade. E eu gosto de fazer isso quando eu tô sozinha, quando não tem ninguém em casa, quando tá silêncio, quando eu só ouço o barulho dos carros na rua. E eu sempre fui uma pessoa bastante introvertida, né? Hoje até que não sou tanto, acho que a gente vai amadurecendo, vai mudando um pouco. Acho não, a gente vai mudando e muito. E eu tô quase com meus 30 anos, hoje muita coisa mudou. Mas lá no início, quando eu tinha uns 20 anos, né, um tempinho atrás, eu sempre fui uma pessoa de poucos amigos e também com um gosto, às vezes, que era tido como um tanto diferente dos meus amigos. E às vezes eu queria ir para um show de uma banda ou de alguma cantora, de algum cantor que essas pessoas não conheciam e eu falava, vamos comigo? Ah, não, poxa, eu não curto, não vou. Ah, vamos ver tal filme comigo? Não, poxa, eu não curto, não vou, nunca ouvi falar, não quero. E do outro lado, quando as pessoas me chamavam para ver um filme de super-herói que eu detesto, eu topava, porque eu queria ir com essa pessoa, eu queria também uma companhia naquele final de semana. Apesar de eu não gostar, eu cedia. E aí eu comecei a perceber que as pessoas daquele outro lado não cediam para mim. Então eu comecei a me afastar de várias pessoas e até que eu percebi que meio que eu tava com menos amigos ainda do que eu tinha, mas que eu tinha a mim mesma, né? Por que não? E então resolvi um dia falar pra mim, eu vou sair, eu vou no cinema e eu vou assistir esse filme sozinho. E eu fui. E foi maravilhoso, foi a primeira vez que eu fui no cinema sozinha, pra mim foi maravilhoso. Eu nunca esqueço disso, pode parecer algo bobo, mas não é. A partir do momento que te cobram o tempo todo que você tem que ter amigos, que você tem que ter um namorado, que você tem que ter alguém junto contigo. Não que seja ruim, né? Ter, muito pelo contrário, é muito legal, é muito gostoso você ter alguém para compartilhar suas experiências. Alguém para compartilhar a vida, alguém com o mesmo gosto que você. Hoje eu tenho isso. Mas quando eu não tinha, não me importava de ir ao cinema sozinha, de ir a shows sozinha. Eu já fui a show sozinha e sempre foi muito bacana. E eu sempre acabei fazendo uma amizade com alguém ali, por mais que fosse momentânea. Mas tem sempre alguém que vai puxar um papo com você. Eu sou tímida, então geralmente eu não vou puxar o papo. Mas tem sempre alguém que vai ver que você está sozinha e vai falar. E tem uma outra pessoa também que vai estar sozinha. Isso aconteceu a primeira vez que eu fui no cinema. Eu estava sozinha e sentou do meu lado uma menina que também estava sozinha. Eu falei, poxa, ok, então eu não sou um ET que vai ao cinema sozinha, né? Nós não somos um ET, isso não existe, de você não poder sair sozinha. Apesar das pessoas, né, olharem pro outro que tá sozinho como, muitas vezes com um olhar de pena. Por que será? Principalmente se você for mulher, né? Ai, deve ser uma solteirona,
triste em pleno sábado no cinema sozinha. E cara, não, às vezes você tem alguém, você tem uma namorada ou um namorado e você tá lá porque você quer estar sozinho, você precisa. Ou então seu companheiro, sua companheira não podia ir com você naquele dia e qual problema você foi. Sabe, também não há problema nenhum em ser solteira. Mas tendem a isso, a olhar o outro, né, com pena. E às vezes tá com ali a pessoa do lado que nem é tão legal assim, né? Mas enfim, a gente tem que... Não, a gente não pode ter insegurança e ficar pensando que o outro vai ficar julgando a gente o tempo inteiro. Porque senão nós não vivemos. Se eu for pensar o tempo todo que estão pensando de mim, eu não vivo. Se eu fosse pensar o que vão pensar de eu fazer no podcast, por exemplo, eu não ia fazer, eu não ia viver. Então é isso, se permita. Eu lembro quando eu era solteira, tava num dia que eu queria ficar mais conectada com a natureza, só que não tinha ninguém pra ir comigo e sair. Eu falei, cara, eu moro no Rio de Janeiro, tem o Parque Lage aqui, que é um lugar lindo, eu vou. Fui, cara, e foi muito legal, sabe? Eu andei aquele parque, boa parte do parque, andei na minha própria companhia, aproveitei minha própria companhia. Fiz uma playlist que tinha a ver com aquele momento, coloquei, foi como realmente uma caminhada meditativa. Não tinha ninguém ali pra ficar me atrapalhando, não tinha ninguém ali pra ficar falando comigo, dizendo que eu tava cansado de andar, sei lá, né, coisas desse tipo. Eu tinha ali autonomia pra fazer o que eu queria. Então eu andei, ouvi música, sentei, contemplei a natureza, as pessoas que estavam ali e voltei pra casa me sentindo melhor, me sentindo com uma energia boa, me conhecendo. Então, eu acho que o que você precisa fazer, se você tem medo, é se permitir. Se permita. Realmente se permitir muitas coisas. E só se permitindo que a gente vai conhecer o que é bom, o que não é, né? E também e só se permitindo também que a gente vai se autoconhecer. Acho que tem muito a ver com isso. I'll tell you what freedom is to me. No fear. I mean, really, no fear. Esse é um trecho de uma entrevista da Nina Simone que ela fala justamente isso, liberdade é não ter medo. Para ela, liberdade é não ter medo. Para mim também, eu acho que para todo mundo, né, a gente precisa viver sem ter medo de julgamento, sem ter medo de fazer as coisas que a gente gosta, sem ter medo de sair sozinha. E para mim essa entrevista, ela é muito forte, assim, eu sempre me emociono toda vez que eu assisto, toda vez que eu ouço, e por isso eu resolvi colocar esse trechinho aqui. E agora chegou a hora que eu vou indicar duas coisas que têm bastante a ver com o que eu falei aqui no podcast, e outra que é uma cantora que eu gosto bastante, talvez você possa gostar também. Eu queria indicar o livro da Gaia Passarelli, que se chama Mas Você Vai Sozinha? E fala justamente, ela conta histórias, né, dela viajando o mundo sozinha, sendo uma mulher que viaja o mundo sozinha. É um livro super leve, assim, bem divertido. Eu lembro que eu li em um dia, já tem um tempinho que eu li, mas é um livro que me marcou, eu gosto muito. Então eu super indico Mas Você Vai Sozinha, da Gaia Passarelli. E eu queria indicar um canal, na verdade é um canal gringo, mas se você está tentando melhorar seu inglês, está aprendendo inglês, eu acho super válido assistir. Se chama The Purple Place e é de uma garota que ela é americana, mas ela mora em Paris e ela estuda artes. E ela sempre se leva para passear, ela faz piquenique sozinha, enfim, ela sai sozinha e eu acho que é bem inspirador, assim, são super divertidos os vídeos. Eu gosto bastante desse canal e aí por isso que eu vou indicar para vocês. Então é The Purple Place. Por último, eu queria indicar uma cantora, ela é francesa, o nome dela é Pomme, Pomme, e é uma mistura de folk com indie, é aquela música bem gostosinha para você ficar de boa, sabe? Então assista aí os clipes dela no YouTube, procura no Spotify. Bom, é isso. Eu espero que você tenha curtido, se alguém ouviu esse podcast, né? Eu espero que você tenha gostado e até um próximo episódio. Tchau, tchau. Je me souviens de tes poèmes et de la lumière dans tes yeux. Je me souviens de tes je t'aime que tu balançais
comme des vœux.